Sabe aquela sensação quando a gente está vendo um filme ou uma peça e de repente parece que fomos parar em outro mundo? Pode ser um castelo meio assustador, um apartamento super futurista ou até uma floresta mágica. Pois é, essa imersão toda não acontece do nada, não. Ela é construída, sabe, peça por peça. Então, a grande questão é essa, né? Como é que esses mundos imersivos que a gente vê no palco, na tela, nascem de verdade? É justamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos juntos desvendar essa mágica por trás das cortinas. E tudo começa com a semente, com a ideia. Bom, o ponto de partida é esse, a cenografia, a arte da imaginação. Tudo começa bem aqui, nesse campo das ideias. Antes de qualquer martelo bater, antes de qualquer coisa ser construída, existe um sonho, uma visão. E isso é o coração da cenografia. Vamos pensar na cenografia como se fosse o projeto conceitual de tudo. É a arte de fazer as perguntas certas, sabe? Tipo, que mundo é esse que a gente está criando? Qual é a cara dele? Qual é a sensação que ele passa? É exatamente nesse ponto que a arte se junta com a história para criar o clima, a atmosfera perfeita para a narrativa. E quem está por trás de tudo isso? O cenógrafo. A gente pode pensar nele como o arquiteto do mundo da história. Imagina que a história é um prédio. Bom, o cenógrafo é o arquiteto que vai desenhar cada detalhe da planta, que vai definir o estilo, que vai garantir que toda a emoção da história tenha um lugar físico para acontecer. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa planta vira algo real de verdade? E é para responder isso que a gente avança agora. É aqui que entra a cenoplastia. A ponte, digamos assim, que conecta aquele mundo da imaginação com o mundo físico. Aquele que a gente consegue ver e até tocar. Olha, aqui a diferença fica bem clara. Pensa assim, se a cenografia é a arte, a cenoplastia é o ofício. A cenografia é o quê e o porquê, enquanto a cenoplastia é o como. Uma é a visão, a outra é a execução. Uma sonha, a outra constrói. E o mais importante de tudo é que uma simplesmente não existe sem a outra. Então, a cenoplastia é isso, é a parte prática, é o botar a mão na massa mesmo. É o conjunto de todas as técnicas, de todos os processos que são usados para materializar aquilo que o cenógrafo desenhou no papel. É literalmente a tradução da arte em uma realidade que a gente pode ver. E quem é que faz esse trabalho todo? Bom, aí entra a equipe de cenotecnia. Lembra da nossa metáfora do prédio? Eles são os mestres de obras, os engenheiros, os carpinteiros, os artesãos. É toda essa galera talentosa que pega a planta do arquiteto e, de fato, bota o edifício de pé. Beleza, então agora que a gente já entendeu bem a diferença entre uma coisa e outra, vamos para a parte mais ativa. Como é que um cenário é construído na prática? Quais são as etapas desse processo? A gente pode pensar nisso como uma jornada. Primeiro vem a construção, o esqueleto de tudo. Depois, a pintura e o acabamento que dão a vida, a textura. Em seguida, vem a montagem e a instalação no lugar certo com toda a segurança. Aí tem os mecanismos, as partes que se movem e, claro, a manutenção, para garantir que tudo funcione direitinho do começo ao fim do espetáculo. Então vamos começar pelo começo, a fundação. A construção é essa primeira etapa, onde as paredes são erguidas, as plataformas são montadas, é onde a forma básica daquele mundo começa a ganhar corpo. É o esqueleto do cenário, como a gente falou. E para construir esse esqueleto se usa de tudo um pouco. Materiais bem reais, madeira para fazer as estruturas, metal para dar suporte, tecidos para criar texturas e climas, plásticos móveis. Cada coisinha escolhida a dedo, pensando sempre em como servir aquela visão original da cenografia. E a complexidade disso tudo é impressionante. Porque não é só construir, né? É preciso pintar para criar a ilusão de que algo é pedra ou que está enferrujado. É preciso instalar e operar os mecanismos que fazem um cenário se transformar na frente de todo mundo. É um trabalho que exige uma precisão e uma arte absurdas. Ok, quando a gente junta tudo isso, a imaginação da cenografia com a execução da cenoplastia, o resultado é algo muito, mas muito maior do que um simples fundo, do que um simples pano de fundo. No fim das contas, o cenário vira um personagem. É isso mesmo. Ele conta pra gente onde a história se passa, em que época ela acontece, e mais do que isso, ele ajuda a guiar o que a gente está sentindo. Ele sussurra pedaços da história que as palavras nem precisam dizer. Então, fica aqui o convite. Da próxima vez que as luzes se acenderem e a gente for transportado para um outro universo, seja no teatro ou no cinema, vale a pena olhar com mais atenção. Além dos atores, tem uma outra história sendo contada ali. Pelas paredes, pelo chão, por cada objeto em cena. Fica a pergunta: que segredos esse mundo vai estar revelando?